Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a indulgência, né? A indulgência, essa condição de nos colocarmos no lugar do outro, né? A empatia. E nessa situação atual que nós vivemos, é difícil, né? As pessoas não se colocam no lugar dos outros, né? Todos nós no planeta, nós temos uma necessidade eminente, né? Independente da religião, independente da condição financeira, independente da cultura, independente da nossa condição moral, todos nós temos a necessidade do evangelho, todos, independente de qualquer coisa. Todo aquele que busca a sua conquista interior, o seu aprendizado, né, que pautar nos princípios da doutrina espírita, mesmo não sendo espírita, né? Às vezes tem pessoas de outras religiões, não importa, porque como eu sempre falei, todas as religiões são boas, todas as religiões ensinam amor, todas, todas as religiões ensinam a caridade, as leis de Deus, todas. E as pessoas que não cumprem, mas todas as religiões ensinam. Então, mesmo não sendo espírita, né, ela teria condições de alavancar com toda a sua evangelização, né, a sua lucidez, o seu autoconhecimento. E nós precisamos nos conhecer, nós não nos conhecemos. É mais fácil ver o outro e não nos ver, né? É mais fácil ver o defeito no outro do que ver o defeito em nós. Mesmo sabendo que esse defeito que está no outro, muitas vezes está em nós também, né? Então, a indulgência, ela ainda é difícil, né? Devido ao nosso estado evolutivo. A indulgência ainda é muito difícil, né? Para todos nós. Então, por conta do nosso orgulho, né? Que nós temos essa ideia assim de sermos superiores que os demais, a gente vê os defeitos no outro. A gente não vê a virtude do outro. Porque quando eu ver a virtude no outro, eu vou estar achando que o outro é melhor que o outro tem mais qualidades que eu, tem mais virtudes que eu, e o meu ego não vai deixar, né? Porque eu sou muito orgulhosa. Então, a gente vê o defeito. E ainda quando a gente vê o defeito, o que a gente faz? A gente vê o defeito e acaba falando do defeito do outro para outras pessoas, né? Com maledicência. A gente acaba falando do defeito do outro com maledicência. E, na verdade, a gente não pode fazer isso. Se a gente vê o defeito do outro, você pode ficar quieto. Silencie-se. Não fale. Se você não tem nada de positivo para falar, não fale, sabe? Porque esse defeito do outro, ele está em você também, às vezes. E o certo é você falar uma coisa positiva para a pessoa, não uma coisa negativa que vai deixar a pessoa, às vezes, mais para baixo. Fale uma coisa positiva. Mas por conta do nosso orgulho, é difícil ressaltar, né? É difícil ressaltar o que tem no outro de bom. É difícil. Então, a gente prefere ainda falar mal do outro, achar qualquer coisinha para falar, mas não falar bem. E as pessoas gostam de ser elogiadas. Faz bem pro ego da pessoa, mas também faz bem para a autoestima da pessoa, né? Então, nós temos sim essa dificuldade, por causa do nosso orgulho. Então, se eu não posso falar nada de bom, que eu me silencie, que eu fique quieta. Pronto, né? Não preciso falar nada de... Eu só ficar quieta, né? Mas devido ao nosso estágio evolutivo, ainda é complicado, né? A indulgência, ela é um sentimento fraternal, né? Que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos. Evitando censurar, evitando criticar, fazer observações chocantes, falar mal de quem quer que seja. Gente, não vamos falar mal de ninguém. O que eu ganho com isso?
Nós não ganhamos nada falando mal das pessoas. Nós temos que ir para dentro de nós temos que nos conhecer, não julgar o outro. Nunca. Jesus, quando andou na terra, Jesus ajudou todo mundo e não julgou ninguém. Jesus nasceu numa família pobre, Jesus veio carpinteiro, Jesus sofreu, mas Jesus mostrou o amor, o perdão. Ele não veio para nos ensinar coisas boas, mas como é difícil a gente seguir as leis de Deus. O mundo seria diferente se a gente conseguisse fazer isso, né? E a pessoa indulgente, ela não vê o defeito do outro. Ou se ela observa, ela não fala. Como eu já falei, né? Ela evita de falar deles, né? Ou divulgá-los a fim de que a pessoa se torne conhecida com esse defeito. Porque às vezes você nem conhece a pessoa, mas já não gosta porque falaram da pessoa para você. Você nem conhece a pessoa, mas você já não gosta, né? Então a gente tem que evitar falar mal das pessoas, evitar divulgar o defeito dos outros, né? Nós devemos ser severos conosco. Por isso que eu digo, nós temos que nos conhecer, ser severos conosco, né? E indulgente com a fraqueza alheia, sabe? Severo conosco e indulgente com as fraquezas alheias. Reconhecendo que todos temos os mesmos números de defeitos. E corrigir, né? É difícil, mudar é difícil, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Porque às vezes a pessoa não tá bem, vem outra pessoa e deixa a pessoa mais para baixo ainda. O que a pessoa ganha com isso? Nada. Faça o bem. Fazer o bem não custa nada, é de graça. Fazer uma oração para alguém que precise não custa nada. Ajudar uma pessoa não custa nada. Ouvir uma pessoa que precisa desabafar não custa nada. Eu cansei de estar com problemas, sabe? De estar assim, tipo, explodindo, querendo falar. Mas sempre nesse momento vem alguém e fala da dor dela. E às vezes a dor dela não é tão grande, mas ela precisa ser ouvida naquele momento. Eu me calo, guardo a minha e escuto a do outro, sabe? Porque a gente precisa fazer isso. Caridade a gente faz o tempo todo. Caridade você pode estar fazendo uma oração. Caridade você pode estar ouvindo as pessoas. Caridade é você... Material é você dar um copo de água, um alimento, uma roupa. Mas não uma roupa já rasgada que você não use mais, que tá desbotada. É você dar uma coisa boa, sabe? Caridade é você dar o alimento. Um alimento bom não é porque tá vencido que você vai dar. E às vezes uma pessoa vem conversar com você, você ouvir a pessoa, escutar e não julgar. Porque muitas pessoas cometem suicídios por causa disso, por causa da depressão, sabe? Então a gente tem que ser indulgente, sim, não criticar, não julgar, não ver os defeitos dos nossos irmãos, mas ver os nossos defeitos, tirar a trave dos nossos olhos, sabe? Não ver dos nossos irmãos. Nós devemos ser severos, como eu já falei, conosco, mas ser indulgente com a fraqueza alheia. Eu sei que não é fácil, e sei que tem pessoas que não concordam com o que eu falo, mas é o que eu penso. E algumas coisas eu li no livro dos Espíritos, na questão 886 a 889. Caridade e amor ao próximo. E se eu não me engano, no Evangelho, no capítulo 10, também fala sobre indulgência. Sabe? Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem. Mas é isso que eu penso, gente. Eu acho que a gente tem que ter, sim, essa indulgência com todo mundo. Essa empatia, saber se colocar no lugar do outro. Em momento algum, eu
coloquei o calçado do outro e segui os passos deles até aqui. Nem nessa vida, nem de outras vidas. Eu não sei o que a pessoa passou, não sei de nada, então não posso julgar. Vamos parar de julgar. Vamos por mais amor, dar mais amor às pessoas. Se a pessoa é ruim, o problema é dela. A pessoa não gosta de mim, o problema é dela. Eu não posso fazer nada, se a pessoa não gosta de mim, não gosta. O que eu vou fazer? O problema é dela, não é meu. Cada um vai responder por suas ações. Cada um vai responder por suas ações quando partir desse mundo. E um dia nós vamos partir. Nós estamos na fila, né? E uma hora vai chegar a nossa vez. Infelizmente. Ninguém gosta de falar da morte, né? Que na realidade é o corpo que fica, o espírito que vai. Mas ninguém gosta de falar sobre isso. Mas acontece com todo mundo e todo mundo vai passar por isso. Né? Todos. Então, não tem como fugir disso. A coisa mais certa que a gente tem é que se você nasceu, você vai morrer. É o mais certo, né? Então, abrace hoje, beije hoje, fale o que você quer falar hoje, peça perdão hoje, porque você não sabe se vai acordar vivo amanhã. Infelizmente é assim. E devemos ser gratos a Deus sempre também. Gratos pela vida. Grato. Até mesmo pela dor, muitas vezes. Grato, porque é um aprendizado pra gente. Tá? Então, gente, me perdoe se falei besteira ou se falei coisas que tem pessoas que não concordam, mas é assim que eu penso, né? E quem quer saber mais pode ler lá, como eu falei, liguei no livro dos Espíritos, né? Da página 886 à página 889. E se não me falha a memória, no Evangelho, né? No capítulo 10, eu acho que tem. Né? Eu não vi, mas eu acho que tem. Não tenho certeza, porque minha cabeça não funciona bem. Mas é isso, tá? Boa noite.